Olá, seja muito bem-vindo a mais um Sustentabilidade na Prática, um videocast apresentado pelo Sicoob. Aqui mostramos como a transformação acontece quando unimos propósito, cooperação e responsabilidade. Sicoob apresenta Sustentabilidade na Prática. No episódio de hoje, vamos tratar de um tema que está no centro da transição para um mundo mais justo e equilibrado, as finanças sustentáveis. E para falar desse tema, convidamos Tobias Fragoso, superintendente financeiro do Sicoob. Tobias, muito bom ter você aqui com a gente, seja bem-vindo. Olá, André, obrigado. É um prazer e uma alegria estar aqui com vocês hoje. Para a gente conversar um pouco a respeito de um tema tão importante e que conecta diretamente com os princípios do cooperativismo, que é o tema de finanças sustentáveis. Principalmente uma honra também representar o Sicoob e poder dialogar um pouquinho aqui com vocês. Tobias, começa explicando então de forma bem simples o que são finanças sustentáveis, né, e de que forma elas são consideradas estratégicas para impulsionar justamente essa transformação, essa economia mais próspera, mais resiliente, mais inclusiva. André, as finanças sustentáveis, entendo que elas podem ser resumidas, o tema pode ser resumido como toda questão que envolve recursos financeiros vinculados a questões ambientais, sociais e de governança, né? Sempre observando numa ótica financeira e econômica, direcionado para algumas categorias que são consideradas justamente estratégicas para a comunidade, inclusive para as instituições financeiras. Esse tema ele pode ser entendido como estratégico. Estratégico porque é importante que a gente direcione recursos para determinadas categorias, preservando e zelando pela sustentabilidade. Sendo o que é sustentabilidade nesse caso? A gente conseguir manter a longo prazo as questões produtivas, né, as questões ambientais, as questões no nosso meio social e as questões de governança econômicas, como eu citei há pouco. Certo. E como o sistema financeiro, em especial o cooperativismo, as cooperativas podem ser um agente de transformação nesse cenário, Tobias? André, eu entendo que as instituições financeiras elas têm um poder de direcionar os recursos e o capital para determinados segmentos. Então, diante desse poder de alocação, as instituições financeiras elas têm a facilidade e a responsabilidade de direcionar para as questões sustentáveis. As cooperativas, elas têm, na minha opinião, mais facilidade e mais, inclusive, mais responsabilidade por ter um tema cooperativo, de direcionar esses recursos justamente por estarem próximas da comunidade. Então, as cooperativas, elas são instituições feitas por pessoas e para pessoas. Então, elas estão muito próximas, elas têm atendimento físico em determinados territórios que podem ser consideradas as únicas instituições financeiras naquelas regiões. E, com isso, elas conseguem ter uma sensibilidade, um cheiro mais apurado do que é importante e necessário para uma questão ambiental, para uma questão social ou para uma questão, inclusive, mesclada desses dois temas. E uma capilaridade também, né? Inclusive uma capilaridade muito extensa. A gente observar, falando a nível de Sicoob, o balcão, a capilaridade que as cooperativas hoje do Sicoob conseguem atingir, já chega a 4.600 pontos de atendimentos no Brasil. Isso traz, e físicos, né, isso traz realmente essa sensibilidade, esse cheiro apurado que eu mencionei, sobre perceber o que é realmente mais importante, mais estratégico naquela região. E essa proximidade também traz uma questão da vocação. Hoje, qual que é a principal vocação do Sicoob quando a gente fala de finanças sustentáveis? Né? Quais tipos de projetos, setores têm sido priorizados justamente nessa agenda, né? Nessa lógica de financiamento com propósito? O cooperativismo ele tem uma vocação natural, né, para finanças sustentáveis. Em questões de categorias, de projetos que nós estamos direcionando, o que mais está em pauta no momento é a eficiência energética e a agricultura sustentável.
É claro que nós também estamos com projetos paralelos, né? Esses dois que eu citei são no momentos que a gente está realmente atuando, mas nós temos projetos paralelos de eficiência hídrica, de muita atuação em micro e pequenos empreendimentos, né? Apoio em questões de habitação sustentável também. Tá? Então, toda essa questão, principalmente, esqueci de citar também, a questão da inclusão e da educação financeira, que também está prevista nos nossos projetos, no nosso frame para desenvolvimento. Exato, nós conversamos sobre isso justamente no último episódio. Quando você fala em agricultura sustentável, você pode dar mais alguns exemplos para a gente? Sim, Andréia. A agricultura sustentável, ela pode ser entendida como, no momento que a gente mais tem focado em recuperação de pastagens, né, um sistema de plantio direto, o sistema de integração entre lavoura, pecuária e floresta, tá? E florestas plantadas. A parte de agricultura sustentável que a gente menciona é a questão de degradação da terra. Se ela ocorrer o tempo inteiro, nós não temos realmente mais produção, elas não se tornam uma terra mais fértil. Então, os investimentos de financiamentos sustentáveis direcionados para a agricultura sustentável, elas prezam realmente por essas categorias que eu mencionei, principalmente essa parte de recuperação de pastagens degradadas, para que o agricultor, o produtor rural, realmente tenha perenidade, sustentabilidade para produzir novamente naquele território. Perfeito. Hoje o cooperativismo financeiro, ele tem alguma vantagem natural nesse campo das finanças sustentáveis? Sim, André, o cooperativismo ele tem suas vantagens justamente pela sua essência. O modelo já está baseado em valores como a ajuda mútua, a equidade, a responsabilidade e a solidariedade. Uma das questões que eu sempre destaco sobre o cooperativismo, principalmente observando nessa ótica, como eu já mencionei, o fato de estar muito próximo da comunidade, já de perceber, de ter uma sensibilidade mais apurada sobre as necessidades daquela região. É uma questão de que a comunidade formou aquela cooperativa. Então, a cooperativa, todo o resultado que ela gera é um resultado que é devolvido para aquela região. Então, a gente percebe que as cooperativas elas já têm uma vocação natural e uma essência natural de finanças sustentáveis, partindo do princípio de que o resultado gerado retorna, tornando aquela economia regional mais sustentável, mais perene, gerando empregos, gerando realmente um fomento econômico mais aquecido diante da presença de uma simples cooperativa financeira naquela determinada região. Tobias, explica como essa parceria com o BID pode acelerar o avanço das finanças sustentáveis no Sicoob e, para exemplificar, algum projeto já em andamento que possa ilustrar essa atuação, alguma parceria que vocês já estão conduzindo? André, essa captação, ela acelera realmente algumas frentes. O Sicoob já tem realmente direcionamento para linhas e financiamentos que a gente pode considerar sustentáveis. A captação ela acelera numa questão de facilitar, inclusive, a gestão entre uma captação de longo prazo e financiamentos de longo prazo que as cooperativas possuem, né? A gente observa projetos como eu mencionei, de recuperação de pastagens degradadas, de plantio direto, e muito voltado também para a linha de eficiência energética, que haverá financiamentos de painéis solares com esses recursos captados do BID. É importante mencionar que não se trata apenas só de captação de recursos, né? Esse projeto com o BID, ele traz também outros pontos positivos para o Sicoob, que ele traz também uma questão de consultoria de assistência técnica, então nós vamos ter assistências técnicas voltadas para questões verdes, questões de agricultura sustentável, direcionadas e contratadas pelo próprio BID Invest. Então, tem o propósito também de mitigação das mudanças climáticas, correto? Corretíssimo. A gente tem toda essa questão de mudanças climáticas. No início, nós estávamos com muita dúvida se deveríamos fazer a primeira operação com tema social ou com tema verde. E justamente a questão de mudanças climáticas e eficiência energética
ganhou um pouco mais de peso e mais de força na questão da conversa. Não que o social não seja, mas a gente sabe que o social já é muito realizado no dia a dia pelas cooperativas, e essa primeira operação, ganhar um tema realmente exclusivamente verde, observando questões de mudanças climáticas, seja por financiamento de painéis solares, seja por melhorias de questões de terra, de tecnologia envolvida para os próprios agricultores. Isso tudo está vinculado realmente ao tema de mudanças climáticas. Em total sintonia com a demanda da sociedade da atualidade. Né? Exatamente. Total sintonia com isso e fortalecido justamente por essa proximidade que a cooperativa tem, porque foram temas ouvidos das próprias cooperativas. Elas trouxeram realmente o que é no momento mais sensível, o que mais a comunidade traz como importante na atualidade. Perfeito. E aprofundando ainda mais esse tema, Tobias, o Sicoob está desenvolvendo o seu framework de finanças sustentáveis, correto? Eu queria que você explicasse o que é isso, é o documento, conta pra gente. O framework do Sicoob, ele está pronto, tá, André? Ele está vamos dizer, eu posso dizer que ele está na segunda edição. Nós fizemos uma primeira versão, se eu não me engano, em 2022 ou 2023. Ele passa por uma atualização recente. Como eu posso resumir o framework? Né? O framework, eu posso dizer que ele foi um marco institucional na parte de finanças sustentáveis para o Sicoob. Tá? Então, ele é um documento onde ele realmente organiza as diretrizes, os compromissos das operações que a gente tem com toda a parte de finanças sustentáveis, né? Observando toda a parte ambiental, econômica, de governança, social. É um guia a gente pode entender como um guia que traz consistência, rastreabilidade, né, alinhamento com os princípios internacionais. Tá? O Frame está todo observando os princípios internacionais que amparam geralmente o framework de todas as instituições. Né? Porém, nós temos uma presença, uma ancoragem muito forte para o lado brasileiro e para o lado cooperativo. Então, ele observa os princípios internacionais com um direcionamento mais aguçado ali para o lado cooperativo, para o lado brasileiro, inclusive. E que tipo de oportunidades o framework traz para o Sicoob, para o sistema financeiro hoje no Brasil? André, as oportunidades que ele traz é que ele já nos ajuda a tomar decisões mais conscientes, né? Então, ele também nos facilita a nossa comunicação com os organismos multilaterais que buscam, geralmente, instituições que possuem um balcão de atendimento, falando de maneira mais prática, né? Uhum. São organismos multilaterais, são organizações que possuem em suas diretrizes, em suas políticas, realmente metas de desenvolvimento em determinadas regiões do planeta. O Brasil é geralmente uma instituição colocada também nesse passo de desenvolvimento. Então, eles buscam instituições com balcão. O Frame, ele traz uma facilidade da gente, inclusive, mostrar para esses organismos o que nós podemos fazer. Então, demonstra que tipo de categorias que nós estamos dispostos a trabalhar, sejam categorias ambientais, sejam categorias sociais, ou sejam categorias mescladas, inclusive, que a gente chama de sustentáveis, que a gente demonstra. Eu posso traduzir ele como se fosse o nosso grande menu, onde a gente apresenta as outras instituições, e ocorrendo um encontro de interesses, né, um match ali naquele sentido, com aquelas categorias, facilita a nossa conversa, facilita nossas negociações com as outras instituições. Uhum. É uma boa analogia, né? Ele contribui para dar maior clareza, maior consistência às decisões de investimento e de crédito também, né? Perfeito, exatamente. Em resumo, é isso. Tobias, e essa demanda vem dos cooperados por finanças sustentáveis, por investimentos mais verdes? Vem dos cooperados e vem das cooperativas, André. Nós recebemos essas demandas aqui no CCS do Sicoob, né, no Centro Cooperativo do Sicoob, onde toda a estrutura de finanças sustentáveis ela tem sido centralizada, né, mas a atuação são pelas cooperativas e pelos cooperados. E sim, a demanda vem deles,
Um dos grandes pontos que eu posso ressaltar aqui é uma realidade que a gente pouco enxerga, mas ela já está muito presente. Nós temos cooperados que fornecem insumos para determinados tipos de indústria, determinados tipos de outras empresas. São fornecedores de maneira geral. Estão na cadeia de valor dessas empresas. Estão na cadeia de valor. E essas outras empresas também possuem selos, também possuem princípios de trabalhar com instituições que possuem práticas sustentáveis. Então, lógico que todo esse direcionamento é por essência, é por virtude e natureza do próprio sistemas cooperativos, das próprias cooperativas financeiras. Porém, também existe uma linha de demanda natural. Se os elos da cadeia necessitam adquirir insumos que sigam uma rastreabilidade sustentável, é importante que o Sicoob também esteja nessa linha. Se a gente pensar futuramente, pode ter empresas que optem por serem financiadas apenas por instituições financeiras que possuem práticas sustentáveis também. Então, observem que da mesma forma que a gente possui, como eu mencionei, toda a orientação natural de uma cooperativa para práticas sustentáveis, também existe a demanda de determinados cooperados hoje do Sicoob que vão trabalhar apenas com instituições financeiras que também possuem selos, que também possuem práticas sustentáveis. E as finanças sustentáveis, elas são importantíssimas para estarem nessa cadeia. Ou seja, são uma grande alavanca para justamente a expansão, né, dessas iniciativas com esse olhar da sustentabilidade, esse olhar da resiliência também, né? Perfeito. Nós temos um associado, uma grande empresa, que ela fornece insumos, justamente o exemplo que eu dei, ela fornece insumos para uma cadeia de restaurantes que só adquire esses insumos se eles realmente tiverem a rastreabilidade sustentável. Inclusive, se aquela empresa produz o insumo, está sendo financiado por uma instituição financeira que possui práticas sustentáveis ou não. Eles observam tudo isso. Então, o risco do nosso cooperado deixar de vender para uma grande rede, imagina quanto ele pode ser penalizado porque a instituição financeira que ele atua, que ele é financiado, não possui prática sustentável. Então, além de toda a natureza, existe realmente a demanda comum da comunidade, das empresas e da sociedade sobre isso. É muito importante você exemplificar isso, Tobias, né? Porque é realmente a sustentabilidade puxando a cadeia de diversos setores da economia brasileira, né? E mostrando que é possível fazer bons negócios com práticas sustentáveis. Perfeito, André. E nós temos vamos dizer assim, a questão da responsabilidade, de maneira geral no Sicoob, de todas as cooperativas, de todas as instituições, de zelar realmente para que esses recursos sejam direcionados para práticas de fato sustentáveis, sejam sociais, sejam verdes ou sejam ambas mesclados. Por quê? Porque nós temos também instituições financeiras que se dizem sustentáveis, porém, em alguns momentos são acusadas de não realmente praticar aquilo na sua essência. Então, nós observamos isso com muito cuidado, justamente para ter a valorização de que as empresas, nossos cooperados, de maneira geral, vão receber esses recursos canalizados e utilizados para finanças sustentáveis. Por isso, a importância de toda uma esteira, desde a etapa de captação, que está comigo na área financeira, até a etapa de colocação desse dinheiro, que o nosso sistema realmente tenha a marcação, tenha campos para que a cooperativa, quando for atender o associado dela, perceba que aquele projeto é de fato sustentável e pode ser utilizado nesse recurso que foi direcionado para o tema escolhido. Uhum. Né? E é importante esse carimbo justamente para vocês fazerem uma captação com o BID, por exemplo, né? Perfeito. A captação com o BID, ela inclusive nos qualifica e nos coloca num patamar de... Lógico que a operação com o BID ela é ultra positiva para o Sicoob em questões econômicas. A gente tem que observar esse tipo de questão também. Né? Nós não podemos simplesmente entrar numa operação
só por questões temáticas, tem que fazer valer a pena financeiramente, economicamente, isso também. Mas ela coloca o Sicoob agora em outro patamar, porque quando o mundo olha para o Sicoob, agora o mundo também olha para o Sicoob recebendo recursos de um organismo multilateral, muito respeitado. E com isso, nós já fomos procurados por vários organismos multilaterais. Nós fomos procurados por organismos alemães, japoneses, outros americanos. Então, nós temos várias, realmente, já instituições. Isso é como se a gente recebesse um selo de que, passou naquele crivo, porque realmente a esteira funciona, as operações realmente estão registradas e carimbadas com aquele tema, e o Sicoob realmente funciona daquela forma. Não é que não funcionasse. O Sicoob sempre, as cooperativas de modo geral, os sistemas cooperativos como um todo, eles possuem na essência direcionar recursos para financiamentos sociais, para financiamentos realmente que agreguem questões ambientais e sociais. Porém, quando existe essa operação, ela carimba, ela confirma que aquilo existe de fato, né, confirmando para todo o mundo, não é só para o Brasil, para todo mundo. O mundo observa isso e com isso começamos a receber mais procuras, mais ofertas de recursos de várias outras instituições. Isso é muito importante porque é um lastro mesmo. É um lastro. É um lastro. E no momento que o mundo discute muito esse tema das finanças sustentáveis, do financiamento climático, né? Esse ano o Brasil vai sediar a COP30 e financiamento climático desses temas ligados à sustentabilidade vai ser um grande tema, né, a ser discutido. Perfeito, André. É isso aí. E, Tobias, quais são os caminhos para acessar esse recurso, esse financiamento? Por exemplo, se eu quero investir, né, numa energia solar, num plantio direto, numa agricultura sustentável, quais são os caminhos para acessar esses recursos no Sicoob? André, o primeiro passo que uma pessoa, seja física ou jurídica, ou que já seja associado do Sicoob, e tem a intenção de buscar recursos sustentáveis, deve fazer procurar uma cooperativa do Sicoob. Se não é associado ainda, tornar-se associado para que realmente possa pegar empréstimos e financiamentos com a cooperativa. Esses empréstimos e financiamentos, as cooperativas hoje já vão disponibilizar para os seus cooperados financiamentos para a instalação de painéis solares. Nós temos toda a parte de agricultura sustentável, ou seja, projetos para recuperação de pastagens degradadas, projetos para plantio direto, para integração entre lavoura, floresta e pecuária, tá? E projetos de florestas plantadas. Então, essas são as linhas iniciais que nós vamos disponibilizar para as nossas cooperativas já agora, a partir nos próximos dias. Esse recurso chega para o Sicoob e as cooperativas vão estar com ele disponível realmente para investir, para emprestar em projetos de finanças sustentáveis dentro dessas categorias que eu mencionei. Futuramente, né, já está nos nossos projetos, a gente observar também, inclusive em conversas com outros parceiros que financiam esses tipos, outros organismos multilaterais que buscam instituições com balcão como nós, para financiar esses tipos de segmentos, voltado para micro, pequenas empresas em regiões menos assistidas financeiramente, menos desenvolvidas também em questões de indicadores, e também a gente também já pensa em linhas voltadas para lideranças femininas, para micro e pequenos empreendimentos, principalmente com lideranças femininas, né? Muito focado também em regiões do Norte e Nordeste. Tem sido buscado muito também um direcionamento voltado para essas regiões, principalmente a Amazônia. Isso, inclusive, é uma demanda que chega muito a partir dos organismos multilaterais. Então, organismos europeus, como eu citei, organismos asiáticos, americanos, o mundo hoje, sobre o tema, está muito voltado para regiões da Amazônia, principalmente a Amazônia Legal. Uhum. Imagino que isso atinja um público, por exemplo, de empreendedoras do sexo feminino, mulheres empreendedoras que trabalham justamente com insumos da floresta, cooperativas de recicladores também, nessa direção.
Perfeito, André. É exatamente isso. A gente busca esses tipos de empreendimentos, de associados, mas como o Cicobi trabalha em nível nacional, a gente sempre tenta direcionar para o território nacional completo. É claro que, como eu citei, os organismos eles vêm pedindo mais recursos para a região norte e nordeste. Mas nós sabemos o potencial que tem em toda a região brasileira. Nós temos lideranças femininas, nós temos pessoas com muita vontade de fazer e acontecer em questões de educação, né, em projetos realmente de mudanças climáticas, em projetos muito bonitos que nem sempre estão nessas localidades. Então, a gente não atua exclusivamente, esse tem sido o teor da conversa, não atua exclusivamente, mas sim a maior parte a gente pode direcionar para lá, mas também sempre observando atender os cooperados, principalmente quem busca esse tipo de projeto de melhoria da sua região em todo o Brasil. Todo o território nacional, abrangência. Todo o território nacional. Maravilha. Tobias, para fechar, como essas iniciativas de finanças sustentáveis, elas se conectam com a estratégia de sustentabilidade do Cicobi? Está tudo conectado, né? A gente observar a nossa missão institucional do Cicobi, ela entende que para o futuro ser sustentável, ele tem que ser um futuro coletivo, com decisões coletivas. Isso já, por essência, já envolve o cooperativismo. Toda a parte de finanças sustentáveis está conectada com o plano, né, com o plano de sustentabilidade do Cicobi. Ele foi construído justamente ouvindo os cooperados, ouvindo as comunidades, os colaboradores e as lideranças do Cicobi. Então, ele traduz as demandas da sociedade e mostra que é possível a gente unir solidez com impacto transformador. Ou seja, muito conectado às demandas da sociedade e dos consumidores também. Exatamente. E observando os temas materiais também que estão presentes no plano de sustentabilidade e no framework de finanças do Cicobi também. Tobias, muito obrigada pela conversa e por trazer à tona temas tão importantes do universo do Cicobi, do universo da sustentabilidade. Queria deixar o espaço aberto para algum ponto adicional, suas considerações finais, fica à vontade. E muito obrigada por estar aqui com a gente em mais um episódio do videocast Sustentabilidade na Prática. André, eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, da nossa conversa. Obrigado pela oportunidade de demonstrar um pouco do que o Cicobi está fazendo sobre finanças sustentáveis. A gente menciona de maneira simples, resumida, assim, mas a gente sabe que por trás existe um trabalho enorme sendo feito. Essa primeira operação, desde a criação, do desenvolvimento do framework, desde o momento que inclusive o senhor Feltrin trouxe mais o assunto com ênfase dentro do Cicobi. Nós passamos a trabalhar isso de uma maneira muito estreita, a área financeira com a área de sustentabilidade dentro do Cicobi. E a gente percebe que o quanto isso vem ganhando mais espaço, né? O quanto isso vem ganhando mais importância a cada dia que passa. Mas também isso traz muito trabalho. Então, nós temos uma equipe e várias equipes, né, inclusive, trabalhando nisso. São muitas reuniões, são muitos documentos, muitas análises que são feitas. É importante ressaltar que essa operação com o BID Invest é a primeira, mas nós temos outras operações já em mente, com outros temas, com outras categorias, seguindo os princípios do cooperativismo, cada vez mais sendo fortalecido. Então, essa é a primeira de várias operações que o Cicobi irá fazer na parte de finanças sustentáveis, e nós seguimos firmes com esse propósito, com esse comprometimento de construir um amanhã mais justo, próspero e sustentável para todos. Obrigado, André. Eu que agradeço, nós que agradecemos, Tobias. E a você que nos acompanha, obrigada pela audiência. Esse foi mais um episódio do videocast Sustentabilidade na Prática, apresentado pelo Cicobi, onde discutimos temas relacionados à sustentabilidade e ao mundo mais próspero e inclusivo. Muito obrigada. Para mais informações sobre finanças sustentáveis, siga o Cicobi nas redes sociais ou acesse o site www.cicobi.com.br e acompanhe a série nas plataformas da CBN.